por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 2 de julho de 2019. Governo do Zeuá não dará mais informações sobre OVNIs. Parte 2. Conspiracionistas acreditam que o governo do Zeuá esconde fatos sobre a presença de objetos voadores não identificados OVNIs e de vida alienígena na Terra, com alguns relatos confirmando a existência de pessoas que viram essas aparições. Mas isso deve mudar, já que as autoridades do país norte-americano deixarão de informar ao público sobre tais acontecimentos. Em 2018, vieram à tona relatórios sobre pilotos estadunidenses que visualizaram aeronaves não identificadas realizando manobras que desafiavam a física. Agora, de acordo com o jornal The Washington Post, o Exército, a Aeronáutica e a Marinha do Zeuá estão tomando novas medidas para garantir que esse tipo de informação não vá ao encontro do público em geral. Combustível para conspirações. Um dia antes da nova política, o jornal publicou o relato de um oficial do Exército que afirma ser comum há anos avistar OVNIs próximos a bases militares. Optar por omitir esse tipo de informação do público gera as teorias da conspiração que todos esperam, com o governo supostamente escondendo a existência de vida alienígena nos visitando. Contudo, os OVNIs podem ser apenas testes de novas aeronaves, assim como produtos de governos estrangeiros. Sendo assim, é compreensível que os Estados Unidos queiram manter esse tipo de informação o mais longe possível dos olhos do mundo. O espírito Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco no livro Dias Gloriosos, afirma que as observações mais audaciosas através de imagens captadas e transmitidas pelo telescópio Hubble, em órbita terrestre, registraram o contínuo surgimento de novas galáxias e o aniquilamento de estrelas e outros conglomerados absorvidos pela força gravitacional dos denominados buracos negros. Qual seria, perguntar-se-ia, a finalidade de um universo desconhecido, infinito e em desenvolvimento incessante, nem sequer concebido em toda a sua grandiosidade, caso não exista vida fora da Terra? Após essa questão, outras surgiriam, como por exemplo, existirá apenas um universo, ou além do infinito relativo existirão outros? E antes da sua existência, que havia? A conceituação materialista sonha com a presença de forças que se anulavam interminavelmente nesse nada antes existente, até o momento em que algo modificou um dos campos e houve a grande explosão que assinala o início de tudo, e a imaginação perde-se em conturbadas buscas para negar a causalidade universal inteligente, geradora dos efeitos conhecidos e de outros ainda não detectados, exclusivamente com o desejo mórbido de tudo reduzir ao caos. Apesar da teimosa e continuada obstinação negativista, paira acima de todas as dúvidas a lógica derivada da razão, afirmando que a vida não é patrimônio do acaso, do vácuo, do não existente, como inevitável consequência, expressa-se em dimensões variadas, inimagináveis, povoando todo o mundo de energia, onde quer que se apresente, de forma inteligente em lugares que lhe propiciem o crescimento, a evolução. Jesus, o construtor da Terra, fitando a imensidão dos astros, já, nos seus dias, asseverou com sabedoria e conhecimento de causa: na casa de meu Pai, há muitas moradas, e Allan Kardec, o discípulo fiel, baseado nas comunicações dos espíritos e na lógica irretorquível que lhe era característica, confirmou a pluralidade dos mundos habitados, que constituem moradas espirituais, pelas quais transitam os seres no rumo da sua perfeição.
quando o homem conseguir chegar ao planeta Marte, visitando pessoalmente, em oportuna viagem espacial, após haver estado na Lua, onde erguerá plataformas que facultarão os audaciosos saltos, mais amplos conhecimentos terá da realidade da vida, do espírito imortal que é, capacitando-se melhor e mais profundamente para curvar-se ante a grandeza do Criador e erguer um hino de louvor à vida, na qual se encontra mergulhado e de onde não poderá fugir. Paulo de Tarso Santiago escreveu para o Reformador de Agiso de 1996, que observando o céu estrelado, em uma noite sem nuvens, não há quem, com um mínimo de imaginação, não se interrogue a respeito da possibilidade da existência de vida em outros mundos disseminados pelo cosmo. As miríades de estrelas vistas a olho nu são, todas elas, integrantes da nossa galáxia, a Via Láctea, uma entre incontáveis outras que enchem o espaço infinito. Os astrônomos estimam que a Via Láctea mede, em seu maior diâmetro, 100.000 anos-luz e contém de 100 a 300 bilhões de estrelas. Cada uma destas é um Sol, como o nosso, possuindo contudo dimensões, luminosidade e temperatura variadas. Nas estrelas, a luz, o calor e outras formas de energia são resultantes de processo interno de fusão nuclear, em tudo semelhante ao que sucede nas bombas de hidrogênio. Átomos deste elemento fundem-se, produzindo L quantidades ciclópicas de energia. Graças à luz solar, a vida na Terra é possível, principalmente porque as plantas verdes, que contêm em suas folhas um pigmento chamado clorofila, captam essa luz e a utilizam na fotossíntese. Este é um processo mediante o qual a água e o gás carbônico reagem entre si, dando origem inicialmente a oxigênio e carboidratos e, a seguir, a outras substâncias orgânicas, como proteínas e lipídios, incorporando no processo elementos de origem mineral, como nitrogênio e fósforo. Algumas espécies de algas, existentes nos oceanos e em coleções de água doce, igualmente possuem clorofila e realizam a fotossíntese, em processo idêntico ao descrito. Teorias e modelos convincentes, apoiados em bases respeitáveis, procuram descrever as condições ambientais vigentes na Terra, por ocasião do surgimento das primeiras manifestações vitais. A maioria dos estudiosos situam-nas entre 3,5 a 4 bilhões de anos atrás, após a estabilização da crosta terrestre. Buscando reproduzir aquelas condições em nível de laboratório, cientistas têm conseguido sintetizar algumas substâncias orgânicas. O pioneiro foi o químico alemão Friedrich Wöhler que, em 1828, empregando uma fonte de calor, sintetizou a ureia, a partir do cianeto de amônio. De então para cá, outras experiências foram feitas, obtendo-se a síntese de moléculas orgânicas mais complexas. O interesse pelos mecanismos que teriam dado origem à vida na Terra primordial prende-se em parte às especulações a respeito da vida extraterrestre. Esse interesse foi redobrado, com a publicação, em 1924, do livro A Origem da Vida, do bioquímico russo Alexander I. Oparin. Na obra citada, Oparin procurou explicar, mediante reações de oxidação e fermentação, a origem da vida, a partir de elementos presumivelmente existentes nos primórdios da Terra. Quase todas as teorias modernas sobre o assunto baseiam-se no modelo de Oparin. Filosoficamente, isto é, fazendo uso da razão e do raciocínio lógico, a partir do que a ciência humana conhece a respeito do universo, torna-se difícil não se admitir a existência de vida fora do nosso pequeno planeta. Os números e as projeções calcadas em valores probabilísticos conduzem-nos a esta conclusão. São bilhões de galáxias, contendo cada uma delas bilhões de estrelas. Se apenas pequena parcela destas contiver planetas orbitando-lhe em torno e se um ínfimo percentual desses planetas apresentar condições físicas semelhantes às da Terra, ainda assim há um razoável saldo de possibilidades.
Note-se que, nesta linha de raciocínio, alicerçada no antropocentrismo, deixamos de lado quaisquer outras condições ou variantes diversas daquelas que vigoram no nosso orbe. Admitir-se a existência de vida orgânica ou algo que se lhe assemelhe implica a aceitação de vida inteligente como algo provável. Porque a inteligência seria um atributo a ser perseguido por todas as criaturas submetidas às pressões dos fatores evolutivos. As informações advindas das revelações, peças basilares das principais religiões, ratificam o raciocínio filosófico. É sugestivo um diálogo de Jesus com seus apóstolos, registrado no Evangelho de João 14, 1-3. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, ter-vô-lo-ia dito, pois vou preparar-vos um lugar. A frase grifada por nós não poderia ser mais explícita. As moradas na casa do Pai são os mundos disseminados pelo universo infinito. As confissões religiosas que se instituíram a partir do cristianismo primitivo ignoraram essa passagem evangélica ou lhe deram interpretação equivocada. O Espiritismo, como o Consolador prometido por Jesus e que estaria destinado a esclarecer todas as coisas e a nos recordar o que ele nos ensinou, João 14, 15, 17 e 26, elucida essa questão. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec reserva-lhe com exclusividade o capítulo 3º. Com base no ensino dos espíritos superiores, o codificador classifica didaticamente os orbes em 5 categorias, de acordo com o grau de evolução dos espíritos que neles habitam. A Terra foi incluída na 2ª categoria, em ordem crescente de evolução, denominada de expiações e provas. Ela estaria prestes a galgar mais um degrau e adquirir o status de mundo de regeneração. Tal transformação dar-se-ia no decorrer do 3º milênio, quiçá nos primeiros séculos, dependendo do esforço de cada um de nós. O Livro dos Espíritos dedica as questões 55 a 58 e 172 a 188 à pluralidade e à encarnação nos diferentes mundos. O assunto, sob forma de perguntas e respostas, é exposto de modo simples e cristalino. A resposta à pergunta 55 é enfática e incisiva, dando destaque à cegueira do egocentrismo que graça no seio da humanidade são habitados todos os globos que se movem no espaço. Sim, o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens que se têm por espíritos muito fortes e que imaginam pertencer a este pequenino globo privilégio de conter seres racionais. Orgulho e vaidade. Julgam que só para eles criou Deus o universo. Ressalve-se que a resposta acima foi dada a Kardec há 139 anos, em uma época de racionalismo extremado e de humanismo ególatra. De então para cá, algumas mudanças não desprezíveis podem ser detectadas. É emblemática a multiplicação em todo o mundo de associações e grupos de estudos de ufologia e assuntos correlatos na busca de provas ou indícios de vida ou seres inteligentes extraterrestres. A ciência vem desenvolvendo ingentes esforços nas últimas décadas. 3 linhas de pesquisas destacam-se particularmente uma detecção de matéria orgânica ou pré-orgânica que indique possibilidade de vida alures. 2. Instalação de aparelhos emissores de sinais supostamente universais, do ponto de vista do nosso entendimento. São mantidas antenas diuturamente voltadas para os confins do universo, na esperança de captar alguma mensagem que sinalize a ação de seres inteligentes. 3. Lançamento a Marte, Vênus e outros planetas do Sistema Solar de sondas não tripuladas. A partir do início da década de 70, Estados Unidos e União Soviética lançaram diversas dessas sondas, as quais coletaram milhares de informações. Por enquanto, apenas a primeira linha de investigações tem apresentado resultados promissores.
Segundo informações divulgadas em publicações especializadas, substâncias pré-orgânicas já foram detectadas no espaço interestelar. Descobriram-se também, em meteoritos caídos na Terra, moléculas tipicamente orgânicas. Merecem destaque especial os meteoritos conhecidos como condritos carbonáceos. Têm sido encontrados nesses corpos aminoácidos, que são os tijolos formadores das proteínas, sem as quais a vida orgânica, tal como a conhecemos, seria impossível. Para a ciência, o caminho é longo e as dificuldades imensas. Um dos grandes obstáculos são as enormes distâncias em que se encontram as estrelas e, portanto, outros sistemas planetários. As velocidades atingidas pelas naves espaciais mais modernas ainda são demasiadamente pequenas. Júpiter está a uma distância média da Terra de 800 milhões de quilômetros. A sonda americana não tripulada Galileu, lançada em 1986 rumo àquele planeta, somente o atingiu em dezembro de 1995, 9 anos depois. A estrela mais próxima, a Alfa da constelação do Centauro, que dista da Terra 4,5 anos-luz, 1.800 vezes mais do que Júpiter, só seria alcançada pela sonda 16.000 anos após o lançamento. Apesar de tudo, temos a convicção íntima de que a Terra não detém a exclusividade da vida e de que a humanidade não está só no universo. Outras humanidades seguramente deverão existir em graus diversos de evolução material, tecnológica e espiritual. Essa convicção é robustecida pelo que nos informa a doutrina dos espíritos, em sua singeleza e profundidade. Ela é um farol que procura iluminar o caminho do homem, que segue aos tropeços e apalpadelas, pleno de incertezas e dúvidas, mas também de sonhos, muitas vezes grandiosos. Esta foi a crônica do amanhecer de 2 de julho de 2019. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.